Boa noite a todos e boa noite a todas. Sejam todos e todas bem-vindos ao Mundo é um Moinho, um país que produziu Cartola, um país que tem um destino escrito para dar certo. O futuro é do Sul global. Bom, esse é o nosso espaço de relações internacionais semanal, de debate para a política internacional, nossa reflexão geopolítica, política internacional, relações internacionais e economia política internacional. Muito obrigado a toda a comunidade do Mundo é um Moinho, do GGN, como nos diz o nosso falso âncora aqui, o André, não se esqueça de compartilhar e de curtir e de comentar para o programa, o conteúdo se tornar mais relevante no YouTube e poder chegar a mais pessoas, não? E nas plataformas que ele atinge. Bom, hoje nós vamos ter aqui nada mais e nada menos um programa de altíssimo nível. Um programa realmente, um mundo é um moinho de um debate global. As duas primeiras formandas no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou. Apenas Milena Megré e Ana Liv Esteves. E nós vamos debater sobre Rússia, vamos debater sobre os BRICS, sobre as relações entre Rússia e Brasil, as relações entre Rússia e Estados Unidos, Rússia e China, Rússia e América Latina, e sobre, para usar um termo brzezinskiano, digamos assim, né, de Brzezinski, o novo tabuleiro geopolítico do poder, ou o novo tabuleiro geopolítico global. Então eu vou ser bastante breve no meu editorial, no nosso singelo, modestíssimo e humilde editorial para chamar as nossas convidadas, inclusive uma delas está ao vivo nesse momento da Rússia, né? Por isso o programa, o André vai especificar direitinho, ele está sendo gravado, porque lá na Rússia seria 4 horas da manhã, o nosso Mundo é um Moinho, horário de Brasília, e, portanto, um programa bastante especial. Bom, eu vou trazer primeiro um panorama sistêmico, né, do ponto de vista, mais uma vez, para usar a analogia do tabuleiro global, né, geopolítico global, e depois a gente vai na verdade, abrindo mais. São, para usar o termo dos chineses, né, são espirais concêntricas infinitas. As coisas vão se interligando, se conectando e vão tomando proporções maiores. Né? Olha, eu vou trazer primeiro aqui o ponto de vista norte-americano para a gente colocar a Rússia no jogo. O governo Biden, que vai ter eleições ano que vem, nós estamos vendo aí toda a caçada ao Trump e ao trumpismo, né? É um governo que, essencialmente, digamos, o seu pecado original, é um governo cuja as mentes e os corações do seu Departamento de Estado, dos seus formuladores de política externa, dos seus policy makers, estou falando, claro, de Biden, Kamala até menos, que ela tem um papel muito coadjuvante nesse governo, ao contrário do que se esperava. Blinken, Sullivan, Victoria Nuland, Robert Kagan, que é uma das mentes que está por trás desse governo, não? É um governo que oriunda do governo Obama-Biden. Obama, Biden, Hillary. Quando Hillary era secretária de Estado no primeiro governo Obama. Ela sai depois para se preparar para disputar as eleições que ela perderia mais tarde para Donald Trump. Perderia não em números de votos, né? Perderia pela grande democracia norte-americana e seu sistema eleitoral democrático exemplar. Mas o fato esses, digamos, para usar aqui um jargão de Maria da Conceição Tavares, né, a grande economista desse país, esses meninos que lá estão, eles são frutos do obamismo. Obamismo barra clintonismo. Obamismo, bidenismo, clintonismo. E são frutos do clintonismo, na verdade, dos anos 90. Aqueles que não trabalharam na administração Clinton e voltaram no governo Biden, e agora, desculpa, no governo Obama-Biden, e agora não estão no governo Biden-Kamala, eles são frutos daqueles que ali estiveram no governo Hillary.
são frutos de Madeleine Albright. São frutos daquelas mentes, que são discípulos de Brzezinski. Por isso eu comecei dizendo aqui sobre Brzezinski. E eu vou fechar aqui agora. Qual é a grande questão? A questão é que nos anos 90, e é essa mente que essa gente que está lá hoje, né, no governo, agora Biden, Kamala, Blinken, Sullivan, Nuland, é uma gente que, então, ela está imbuída do espírito dos anos 90, para usar um termo hegeliano. O espírito que move esse governo norte-americano atual, o espírito dos anos 90, que é um pouco diferente do que foi o trumpismo. Hein? Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque senão a gente não vai sair nunca desse assunto. Mas estava no governo Obama, estava no governo Clinton, é o governo Clinton. Porque é o espírito de uma época. Volta no governo Obama e está no governo Biden, que é o triunfalismo norte-americano. Se tem um período que os Estados Unidos acreditaram numa ordem unipolar, foi nos anos 90. Que a Rússia estava prostrada, nos anos Yeltsin, nós vamos falar aqui, foi a década de humilhação russa, e que a China ainda não era o que ela é. Ela caminhava para se tornar a grande superpotência, enfim, econômica, geopolítica, geoestratégica que ela era, e a Rússia se tornar novamente uma potência militar e geopolítica como ela se tornou. Então, não havia contrapesos. E eu fecho aqui, quer dizer, imagine só, vou fechar com essa pequena ilustração, né? O Império Romano, porque essa é a característica que eles voltam a estudar nos anos 90. Eles não comparam os Estados Unidos com a Inglaterra vitoriana, da era vitoriana, a Inglaterra hegemônica do século XIX. Eles não comparam com a França napoleônica, que almejava. Eles não comparam com a Holanda do século XVII, com as suas rotas comerciais. Eles vão comparar os Estados Unidos com o Império Romano. Joseph Nye, no Paradoxo do Poder Americano, ele abre dizendo o seguinte, abre aspas, desde o Império Romano, nunca uma nação se elevou tão acima das outras, fecha aspas. Você imagina, quer dizer, Roma, quando voltava de uma grande vitória, por exemplo, contra Cartago, tinha aqueles grandes desfiles. Esse é o espírito dos anos 90. Tinha aqueles grandes desfiles romanos. O André gosta muito desse período, fala sobre aqueles grandes desfiles, grandes, suntuosos, magnânimos. Chegava ali no seu zênite. E o imperador romano, com aquelas coroas, adornos, as pessoas jogando louros da vitória, aquilo parecia não ter fim. Mas vinha um servo imperial e puxava a túnica do imperador a cada meia hora e dizia: lembra-te, imperador, lembra-te, César, a glória é efêmera. A glória é efêmera. A glória é efêmera. E nos anos 90, o que as pessoas diziam, né, os conselheiros e os policymakers, os fazedores de políticas dos Estados Unidos, era: a hegemonia é infinita. O poder é expansivo. Então, essas mentes que aí estão, elas estão presas nos anos 90 e a ordem mudou. E sobre isso nós vamos falar aqui agora. André, por favor, sem mais delongas, apresente as duas extraordinárias convidadas e seja bem-vindo. Tudo bem, só lembrar o pessoal, né? Tá gravado, então não vai ter perguntas da plateia, da audiência, mas não deixa, né, de compartilhar, dar o like, que isso tudo é importante. Pode mandar, o chat vai estar ao vivo, né? Mas não vai ter a nossa interação, né? Mas o pessoal pode mandar superchat também, pode continuar contribuindo com o canal aqui, né, Pedro? Bom, vamos chamar aqui na tela, né? Milena Maigret. É Maigret que fala mesmo? Peraí. Vamos ter que cortar isso aí, provavelmente. Formada em Relações Internacionais pelo Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, especialização em BRICS pela Universidade de Fudan e Política Energética em Harvard, mestrado possui mestrado e é doutorando em Planejamento de Sistemas Energéticos na USP.
trabalha na área de política e energia no âmbito internacional, trabalhou na Agência de Energia do BRICS e prestando consultoria para governos. Atualmente é especialista em energia, analista de dados e cientista político. Pesquisa transição e crise energética nas relações entre Rússia e União Europeia. E também Ana Lívia Esteves, que está falando com a gente diretamente lá da Rússia, né? Por isso da gravação, que é mestre em política externa russa também pelo Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou e doutorando em Relações Internacionais pela Escola Superior de Economia da Rússia. Jornalista pela agência russa de notícias Novosti, e desde 2009 com experiência como correspondente militar. Possui publicações na área de política nuclear e não proliferação, com passagem pelo think tank russo Peer Center e pela empresa Rosatom Service. Bacharel em RI pela PUC de São Paulo, atualmente pesquisa o pensamento e estratégia em RI de grupos associados à extrema-direita e as relações entre Brasil e Rússia durante o governo Jair Bolsonaro. Posso colocá-las na tela então aqui, Pedro? Essas excelentíssimas convidadas. Prazer tê-las aqui conosco. Milena, seja muito bem-vinda. Um prazer incomensurável ter a sua presença aí. Sei que você está falando de terras mineiras, então, portanto, terras muito qualificadas. Bom, enfim, você tem uma grande experiência em Rússia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada ao Mundo ao Moinho, Pedro, André, pela apresentação, pelo convite. Também estendo o agradecimento ao Valdir, nosso amigo em comum que nos conectou. Agradeço também a Neto honrada na presença de vocês e da Ana Lívia também, minha colega de faculdade, que conheço há muitos anos, então é um prazer estar aqui compartilhando com vocês também. Grande abraço ao Valdir Bezerra Silva, colunista do Sputnik Brasil, que está sempre conosco aqui, né, André? Nosso talismã, né, Pedro? Nosso talismã, né? Eu acho que ele fez o nosso primeiro programa, né, com Elias Jabbour, que foi sobre Rússia e China. É um talismã do Mundo ao Moinho. Ana Lívia Esteves, segundo o Valdir, vocês são as filhas das águas, é o epíteto que ele se refere a vocês, né? Quando ele tem que falar de vocês, as duas moscovitas brasileiras, que foram com muita intrepidez e coragem abrindo caminhos. Ana Lívia, você está na Rússia, que você é uma moscovita aí, mas eu tenho a impressão que você não está em Moscou, né? Que horas são, aonde você está? Nos conte tudo, Ana Lívia, não esconda nada. Eu estou em Moscou, já são mais de 11 horas da noite, mas eu estou de bom humor aqui para conversar com vocês, porque afinal é verão em Moscou, então o sol se pôs há poucas horas atrás. Então ainda estou bastante animada, eu queria agradecer muito vocês pelo convite, pela oportunidade de conversar hoje aqui, trazer um pouco a visão russa dos acontecimentos, que é algo que às vezes no Brasil falta, né? A gente tem esse acesso. Então eu espero poder fazer isso. E claro, agradecer ao Valdir também, que inclusive vai lançar o livro dele no Brasil nessas próximas semanas, então fiquem ligados todos. Perfeito, Ana. Vou começar com você então, Ana. Eu ia começar com uma outra pergunta, mas eu vou mudar aqui agora. Fala para a gente um pouquinho como é que está o clima político aí na Rússia, né? Sobretudo desde que começaram as, digamos, operações especiais na Ucrânia. E vou colocar também aí já mais um elemento, que é o elemento da insurgência, né, que teve, né, do Prigozhin, e enfim, isso aqui no Brasil chega de uma maneira, você sabe, né, você acompanha, né, chega de uma maneira que às vezes faz curvas, digamos assim. Nos dá esse relato e depois a gente já vai falar de Brasil e Rússia. Com certeza. Eu vou tentar fazer um apanhado geral, então, de como que está a recepção social em relação à operação que começou em fevereiro do ano passado, então a gente já tem bem mais de um ano de operação. O início foi muito difícil, porque o início das hostilidades pegou a sociedade de surpresa. Era muito difícil encontrar algum russo que achasse que isso de fato fosse acontecer. Então, as primeiras semanas foram realmente semanas difíceis do ponto de vista social, e isso já está provado, né, através de pesquisas e principalmente através de um artigo muito interessante de um professor que chama Oleg Barabanov, que está disponível na internet, que conta um pouco sobre qual que foi o nível de ansiedade dos russos durante o ano de 2022. Então, o primeiro momento mais difícil realmente é o início, mas o momento mais difícil ainda foi a mobilização de setembro, né, que é quando, na verdade, o exército russo realmente chama pessoas para virem para o fronte, para virem lutar. Nesse momento tem uma grande perda populacional, né? Muita gente sai do país. A oposição aqui, ela escolheu como uma arma de manifestação política realmente se retirar, sair do país, então o país perde bastante gente durante o mês de setembro.
E a partir de outubro e novembro, a gente vê uma volta à normalidade, que é, claro, uma nova normalidade, mas uma normalidade social no sentido, primeiro, de volta das pessoas, segundo, de acomodação econômica, de um pouco da perda de uma expectativa econômica muito ruim que teve com o início das sanções. Em 2023, a gente tem um quadro que muita gente fica chateada quando eu digo, mas é de normalidade econômica. Os efeitos das sanções realmente para a população local, eles não são muito fortes, até porque o Estado, a gente pode conversar sobre isso depois, o Estado tomou muitas medidas para que isso acontecesse, né? Tem muita medida anticíclica, muita medida por parte do Banco Central, muita injeção realmente monetária na economia, fez com que a economia ficasse girando, a economia agora, na verdade, está em superaquecimento, o Banco Central acabou de aumentar um pouco a taxa de juros para ver se dá uma freada, mas essa normalidade econômica contribuiu para uma certa normalidade a partir do ano de 2023. Essa normalidade veio até realmente os acontecimentos com o Prigozhin, que foram no dia 24 de junho, que foram mais um choque. Então, a gente teria 3 choques. A gente teria o choque 1º de fevereiro de 2022, depois da mobilização, e agora da questão do Prigozhin, que foi um choque de 24 horas. Ele não durou muito mais que isso, mas ele foi intenso, porque ele demonstrou algumas fissuras, algumas dificuldades entre o establishment russo, né? Mas a capacidade do governo de ter negociado e feito uma saída negociada, sem derramamento de sangue e, claro, sem fazer com que essa crise durasse mais do que 24 horas, acabou fortalecendo o governo. Então, o governo sai fortalecido disso. Então, esse é o momento em que a gente está agora, de uma certa normalidade econômica e de um momento pós-Prigozhin, pós o último choque. Vamos ver, a gente espera que não tenha nenhum novo choque pela frente, a gente espera que a situação no front se normalize até o outono, se normaliza, eu digo, que chegue a algum novo congelamento até o outono e que talvez até o final do ano a gente possa começar a ter uma saída para esse conflito. Você diz até o final do outono. A gente espera, porque a contraofensiva ucraniana ela deve continuar até o fim do outono. No fim do outono, a maneira com que o front estiver, provavelmente vai ser a maneira com que a gente vai ter as primeiras negociações a serem realizadas. Então, realmente, até o outono, a gente ainda espera muitas mudanças. Chegando o outono, provavelmente o front terá um novo congelamento, até por causa de questões climáticas, né? Perfeito. Ana, e só assim, uma coisa que chega muito aqui no Brasil, nos últimos tempos eu tenho notado, é uma discussão sobre a questão de armas nucleares. Né? Uhum. Como é que você vê essa possibilidade real, né, do ponto de vista da realpolitik, com relação às operações especiais na Ucrânia? Olha, eu acho que tem uma vontade muito grande por parte de alguns analistas aqui na Rússia de ter certeza de que o efeito da dissuasão nuclear volte. Há uma preocupação muito grande de que a guerra nuclear já não é temida nem pelas sociedades e muito menos por alguns governos, principalmente entre os governos mais poderosos do mundo, como os Estados Unidos. Então, acho que tem uma vontade, sim, de fazer uma retórica um pouco forte para lembrar de que as armas nucleares existem para que as pessoas as temam. Se não há dissuasão, elas não têm nenhuma razão de ser. Então, por isso que a gente tem, às vezes, alguns artigos ou alguma retórica um pouco mais forte em relação a isso. Mas não há motivo, atualmente, no front, para que sejam utilizadas armas nucleares com fins militares, né? Para que você tenha algum ganho no front. E por como vai a contraofensiva ucraniana agora, a gente não está numa situação em que a Rússia se veria em uma ameaça existencial na qual ela precisasse usar armas nucleares. Mas é claro que o fato de que a gente não tem mais os tratados de controle de armamentos, que foram os tratados estipulados durante a Guerra Fria e depois do fim da Guerra Fria, que eram os tratados que mantiveram o mundo livre de uma guerra nuclear, esses tratados não existem mais. E a guerra da Ucrânia, ela com certeza vai precisar passar por uma negociação no nível estratégico para que esses tratados voltem a vigorar. E aí sim a gente possa estar em segurança. Milena, obrigado, Ana. Milena, por gentileza, você que acompanha isso de perto, né, com extrema qualidade, como é que você viu e vê, né, quer dizer, e mais que isso também pode nos orientar, sobre a questão energética, o desvio das rotas energéticas, a readaptação energética dos sistemas mundo, depois do início das operações especiais? Por favor.
Perfeito. Sobretudo, desculpa, sobretudo União Europeia e Rússia, né? Sobretudo, mas não só. Por favor. Perfeitamente. Não, a gente vai passar por elas porque para poder chegar na Europa a gente passa pela Ucrânia. E aí entra toda essa rota. Acho que para trazer só um pouquinho de alguns dados, né? Quando a gente fala de uma interdependência energética Rússia e Europa, a gente vê um mercado europeu no qual importava 50% de todo o seu gás da Rússia, e a Rússia, na qual 50% de todas as exportações de óleo e gás eram destinadas ao mercado europeu. A gente tem uma interdependência energética que foi muito consolidada ao longo dos anos, construída desde ali do fim dos anos 60, início dos anos 70. E aí a gente tem importantes gasodutos e oleodutos que passam pela Ucrânia. Então, a Ucrânia ela sempre foi um espaço que levava a Europa, assim como a Polônia, que também é parte da União Europeia, mas que tem, a gente vê na situação atual, apoiado fortemente o lado da Ucrânia também, e tem entrado num setor de mais inimizade com a Rússia. Então, vendo esse cenário, também falando um pouquinho da Ucrânia. A Ucrânia, na questão energética, a parte que ela tem ali do Donetsk é a parte que mais tem carvão de todo o país. E a gente também tem uma Ucrânia que ela é altamente dependente da eletricidade vindo do nuclear. A gente estava falando aí também do poder nuclear, mas a Ucrânia depende muito disso. Então, todas essas questões energéticas, elas perpassam essa guerra intrinsecamente, elas estão unidas de todas as formas. E a diversificação de rotas é muito importante atualmente, não só para a Rússia, mas até para a diversificação energética da Europa. Então, assim que veio a guerra, a Europa se posicionou da seguinte forma: nós iremos progressivamente diminuir a importação do gás russo e o nosso objetivo é chegar a zero. Nós não queremos mais ter essa dependência energética da Rússia e nós vamos começar não só isso, mas a gente vai começar a impor várias sanções no setor energético para poder já diminuir o uso, por exemplo, de produtos vindos do petróleo e tudo mais. Então, o que a Rússia teve que fazer? Ela teve que se posicionar e virar para parceiros estratégicos para poder tentar remanejar essas rotas. Esse é um esforço que tem sido particularmente muito forte desde o período de setembro, que foi um período que a Ana Lívia comentou, que mudou muito. E até eu estava na Rússia nesse período, eu fui no Fórum de Vladivostok, que foi no meio de setembro do ano passado, mas a gente vem em setembro com outra série de eventos muito importantes também no setor energético. Bem no início de setembro, a gente teve a Rússia falando que teria o Nord Stream, que é um setor, a parte ali que a gente tem gasodutos que vão diretamente para a Alemanha. A gente tem o Nord Stream 1, que já estava construído, e o Nord Stream 2, que estava em construção. A Rússia falou assim, olha, a gente vai pausar aqui as operações para fazer reparos. Por um lado, né, o mundo ocidental entendeu isso como a Rússia utilizando isso como uma desculpa para poder utilizar como arma política, para poder tentar barganhar um pouco na situação e conseguir ter alguma vantagem em cima disso. Do lado russo, de fato, o que foi posicionado é que precisava se fazer operações ali. E aí depois a gente teve as explosões, né, a sabotagem desse gasoduto. E que até hoje a gente ainda tem uma resposta muito controversa das fontes disso. Seguido, então, depois a mobilização e a Europa cortando ainda mais esse gás. Mas nesse próprio evento de Vladivostok, em que estava também o presidente russo, ele posicionou assim, a gente agora está olhando para a Ásia. Inclusive, ser em Vladivostok, a conferência não é uma coincidência. É porque está se olhando principalmente, por exemplo, para a China, a Índia, e por incrível que pareça também, olha-se bastante para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. E a gente pensa assim, poxa, mas eles não precisam de gás e petróleo, né? Eles já são muito ricos nisso. Por que estão olhando para lá? Porque, né, vamos pensar, a gente consegue estar ali passando o óleo de formatos diferentes. Então, você pode importar o combustível russo e aí você tem espaço para, ao invés de você fazer essa conversão dentro do país, você exportar todo o óleo, o petróleo bruto para fora, gerando receita. Já olhando para a China, né, a China tem sido, de fato, a estrela aí na parceria, na diversificação de rotas com a Rússia, e a gente entra muito no BRICS, né, quando a gente fala China e Índia aí. Então, por exemplo, agora em maio desse ano, né, a China e a Índia foram responsáveis por 80% da compra de todo o petróleo russo. A gente está vendo a China aí sendo uma grande estrela, ela está sendo a maior compradora do óleo russo e também a maior compradora de carvão e a segunda maior compradora do gás russo. Então, esse estreitamento das relações tem sido muito forte, bem como também a gente tem as conexões dos gasodutos
da Rússia para a China. A gente tem o Power of Siberia e a gente está vendo uma construção aí do Power Siberia 2. Então, a China está sendo uma grande parceira estratégica. A China, como a gente sabe, tem se posicionado de uma maneira bastante neutra frente à guerra, frente ao conflito. E a Índia, do outro lado, também tem buscado esse benefício, essa relação de duplo, de amplo benefício com a Rússia, na compra também do óleo. Então, essa diversificação tem sido principalmente para o continente asiático e a gente tem visto também para o Oriente Médio. Milena, só para confirmar aqui, foram muitas informações preciosas, né? Com relação à Arábia Saudita e Emirados Árabes, pode confirmar aqui, por gentileza. A Arábia Saudita e Emirados Árabes estão comprando gás da Rússia? Não, eles estão comprando óleo, mas é o óleo no formato de combustível já. Certo. Porque aí eles podem usar esse óleo internamente e exportar o que eles têm, é isso? Exato, porque ao invés de eles pegarem o óleo que eles têm e transformarem em combustível, por exemplo, para utilizar num carro, eles não fazem essa conversão, essa transformação no país, exportam todo o bruto e importam a um preço bacana de mercado o combustível já convertido ali pelos russos. Essa informação é fundamental, que informação preciosa. E a China comprou 80% do óleo russo, é isso? A China com a Índia juntas somaram 80%. Eu ainda preciso verificar qual foi a porcentagem de fato da China e da Índia, mas a China, sim, ela é a maior compradora atual de óleo russo. Então, acredito que até nessa partilha aí dos 80%, a China fica em maior quantidade. Tem sido o maior parceiro estratégico, e até porque o óleo foi o que realmente sofreu a grande parte das sanções por parte da Europa, assim como o carvão. Perfeito. Bom, fora dos muros da academia, dificilmente tem um espaço público que a gente tem informações tão preciosas, não é isso, André? Então, essa é a hora que o André pede o like, pede para compartilhar. Ana Lívia, você que estuda as relações Brasil e Rússia, como você vê a presidenta Dilma, presidenta dos BRICS, né, do Banco do Sul dos BRICS, teve com Vladimir Putin semana passada. Como você viu essa visita da Dilma com Putin, esse encontro, né, da presidente do Banco do Sul, do Banco dos BRICS, o maior banco do Sul global, com Putin, e como você enxerga as relações entre Rússia e Brasil, especialmente nesse governo Lula 3? Sim, na verdade, a visita da Dilma para cá não se insere nas relações bilaterais, né? Porque a Dilma não é uma representante do governo brasileiro, mas ela se insere nas relações entre o Banco dos BRICS e a Rússia, que é uma relação muito próxima. Na verdade, durante o ano de 2022, por causa de dificuldades em relação a pagamentos, muitos dos projetos que a Rússia tinha com o Banco dos BRICS tiveram que ser suspensos por algum tempo. E a presidência da Dilma está trazendo justamente a volta desses projetos. A Dilma se reuniu com o Mishustin, que é o primeiro-ministro russo, na China, alguns meses atrás, e a visita dela aqui teve a intenção não só de continuar esse processo de retomar os projetos que a Rússia tem no âmbito do Banco dos BRICS, mas também da expansão do Banco dos BRICS, que é uma coisa que a Rússia tem muito interesse. A gente sabe que a expansão dos BRICS per se é um assunto que divide um pouco o Brasil, Rússia, China, Índia, tal, cada um tem a sua posição ali, mas os russos e os chineses são os mais interessados em fazer isso de maneira rápida, por vários motivos. E durante a visita da Dilma aqui, era a conferência que o Putin fez na semana passada com os presidentes africanos, um dos eventos principais aqui das relações da política externa russa, foi em São Petersburgo, e a visita da Dilma coincidiu. Então, a visita da Dilma também entrou nesse contexto de você trazer novos membros africanos para dentro do Banco dos BRICS, em primeiro lugar, que é uma coisa que, inclusive, o Brasil apoia, e, posteriormente, talvez, inclusive, para dentro do bloco. Mas, quando a gente fala de relações bilaterais, aí a gente estaria tratando de alguns outros assuntos, principalmente da continuidade que a gente teve em relação ao governo Bolsonaro ou Lula, se a gente teve diferenças ou continuidades em relação à política que o Brasil adotou depois do início da operação. A gente sabe que a política externa que o Brasil adotou depois de fevereiro de 2024 foi o que a gente chama de imparcialidade e não indiferença, né? Que a imparcialidade, ela vai
tem algumas diretrizes, basicamente 4 diretrizes, que é você ser contra o início da operação, né, das ações militares per se, como o Brasil, inclusive, sempre foi. Temos precedentes na política externa brasileira para essa postura, então não é nenhuma inovação bolsonarista ou do Carlos França, que era o ministro das Relações Exteriores da época. Então, é contra o início das ações militares, contra o isolamento diplomático da Rússia. Então, a gente teve o Brasil em 2022 fazendo muitas ações em vários organismos internacionais, desde a Organização Mundial do Comércio até G20, para que a Rússia fosse mantida dentro desses organismos, né? O Brasil ele tentou compartimentalizar a discussão sobre a questão ucraniana em órgãos que tratam de paz e segurança, isso é, o Conselho de Segurança da ONU, basicamente, e depois a Assembleia Geral. Outra diretriz é não aderir às sanções econômicas, que é uma coisa que acho que todo mundo já sabe que o Brasil tomou essa posição de não aderir, apesar de que empresas brasileiras podem aderir às sanções com medo de ser alvo de sanções secundárias, o governo brasileiro não adere, como nunca aderiu a nenhuma sanção unilateral, né? Também é uma posição tradicional do Brasil, não é uma inovação do Carlos França nem do Bolsonaro. E uma última diretriz que foi manter diálogo com Moscou durante todo o ano de 2022. Então, a gente termina 2022, inclusive, com o comércio crescendo, né? Uma coisa que pouquíssima gente esperava foi que o nosso comércio com a Rússia em 2022 foi maior do que ele era, batendo recordes, inclusive. E depois a gente tem uma transição para o governo Lula que não traz grandes diferenças em relação a essa postura brasileira. Se tem alguma diferença, é porque a postura o Carlos França chamava de imparcialidade e não indiferença. Se tem alguma diferença entre o Bolsonaro e o Lula, talvez seja aí na parte da não indiferença. Talvez o Lula seja menos não indiferente, não, seja mais não indiferente do que o Bolsonaro foi. Isso é, ele age um pouco mais ativamente para buscar uma saída para o conflito do que o Bolsonaro. Mas as diretrizes, elas basicamente se mantiveram as mesmas. Acho que o André. Isso. Eu sei que o André tem uma pergunta sobre a cúpula, Rússia e África. Mas deixa eu só aproveitar aqui, André, e fazer uma rodada dos BRICS antes aqui que a gente entrou. Manda bala. Obrigado, Ana Lívia. Por favor, vamos só esmiuçar aqui. Eu quero fazer uma pergunta nesse sentido para a Milena também. Como é que você vê a expansão dos BRICS? Né? Mais uma vez, você vê isso em termos de realidade política, né? Você vê isso possível no curto prazo? Ou as divergências são grandes demais para que isso seja acordado? E se você puder falar um pouquinho para a gente, por gentileza, o nosso público é muito amplo, né? Quais as diferenças nas posições entre Brasil, Rússia e China com relação à expansão? Por favor, vai ser muito bem-vindo. Claro, eu vou primeiro trazer então um pouquinho as posições oficiais e talvez depois dar a minha opinião sobre isso. Eu não acho que a expansão dos BRICS é possível, eu acho que ela muito provavelmente vai acontecer. A questão é o ritmo com que ela vai acontecer e os parâmetros pelos quais os países serão aceitos dentro do grupo, que esses são as questões que estão trazendo diferenças. O Brasil pede em discursos, então, através da análise de discursos de autoridades brasileiras, a gente pode ver a diferença, por exemplo, entre o posicionamento Brasil e Rússia, que é a minha especialidade. O Brasil pede que haja critérios claros de entrada, critérios, procedimento de entrada, né? Para que você possa organizar a entrada de outros países, enquanto a Rússia, por exemplo, tem interesse de acelerar um pouquinho mais esse processo. Então, eu acho que os países vão precisar negociar bastante para ver como que o processo vai se dar, mas não necessariamente há uma diferença, uma dificuldade em expandir per se. Eu acho que o Brasil é aberto à expansão dos BRICS, mas aberto como, em que tempo e sobre quais condições. Agora, a minha opinião é que a gente realmente deve tomar cuidado para que a gente não crie uma situação dentro dos BRICS em que a gente tenha um grupo coeso, que são os membros fundadores, e membros de segundo escalão, né, que teriam menos participação no processo decisório, porque eu imagino que a gente não tenha nenhum interesse em replicar estruturas
similares, como essa do Conselho de Segurança da Assembleia Geral, por exemplo, em que os países não são iguais dentro de uma estrutura, né? Então, esse tipo de coisa vai ter que ser decidido também, né? Qual que é a diferença entre o membro fundador e o membro que entrou? Existe diferença entre o membro fundador e o membro que entrou? Agora, Brasil, Rússia, Índia e China querem abrir mão de ter um fórum onde eles têm um poder decisório sui generis? Tudo isso vai ter que ser discutido daqui para frente. Coisa que maravilha. Ô, Ana, Milena, você trabalhou nos BRICS, né? Prestou serviços de pesquisa, você é uma pessoa extremamente qualificada para nos falar sobre a expansão dos BRICS, né? Como é que você que esteve lá dentro, né? Enfim, é muito relacionado com os BRICS, enxerga essa possível expansão? E fala um pouco para a gente como é que você vê, tem muitos candidatos nessa expansão, né? Nós estamos falando desde Argentina, Arábia Saudita, né? Países latinos até países do Oriente Médio estendido. Nós estamos falando desde Indonésia, né? Até Cuba, enfim. Como é que você vê? Qual que é o direcionamento dessa expansão, o sentido? Perfeitamente. Eu estou muito de acordo com a Ana Lívia também, que não é só possível, vai acontecer, né? Eu acho que é realmente o processo que a gente já vê tendo esse crescimento. Um ponto que eu gosto muito de falar, toda vez que eu vou abrir falando de BRICS, eu gosto muito de citar, um aprendizado que eu tirei de um professor chamado Maxim Ramyakov. Ele é um professor russo, especialista em BRICS, ele foi meu professor durante a minha especialização de BRICS, e ele trouxe o BRICS da seguinte forma, eu acho que é uma visão bastante russa, inclusive, para o nosso debate, que ele falou assim, o BRICS, diferente de muitas formas que o Ocidente coloca, ele não se apresenta como uma oposição à ordem existente do Ocidente. Ele se apresenta como uma alternativa. Realmente para criar essa ideia de mundo multipolar. Isso é uma tecla que a Rússia bate constantemente. O mundo multipolar. Então, o BRICS, essa expansão do BRICS, não é no sentido de vamos ter um mundo bipolar novamente, como na Guerra Fria. Né? Não vamos ter um mundo necessariamente só de 2 grandes grupinhos. Talvez seja o que vá dar uma abertura, né, para um mundo mais multipolar, mas a ideia do BRICS não é que acabe o outro lado também. É simplesmente dar esse espaço para outros países que tinham que seguir regras muito, muito restritas e até bastante exclusórias, de certas formas. Então, essa expansão do BRICS, eu vejo ela de fato acontecendo, com a entrada de outros países, até porque todos os 5 países atuais do BRICS têm boas relações com os países que estão querendo entrar. Todos eles fazem sentido para essa narrativa, e a gente está vendo aí também o BRICS batendo muito na tecla da desdolarização, né, de criar um banco, uma moeda em comum, e a gente tem visto isso sendo muito avançado, muito acelerado pela questão da guerra, a Rússia e a China, né, liderando bastante essa questão por serem grandes potências econômicas mundiais, comerciais. O Brasil também demonstrou bastante interesse nisso, e a África do Sul também, junto com a Índia, não ficam para trás nessa questão. Então, eu vejo sim que essa expansão irá acontecer, a entrada de outros países, eventualmente, acredito que vai acontecer, mas eu acho que é muito pautado nisso que a Ana Lívia também comentou. Acho que ainda tem que ser estabelecido regras claras de como essa entrada vai ser feita, né? Por exemplo, a União Europeia, ela tem o processo dela, a OTAN tem um processo mais bem estabelecido, ela já tem padrões, e já o BRICS, esse padrão não é tão claro. A única entrada que houve até então foi da África do Sul, mas ela foi quase que uma exceção, no sentido de que ela teve as suas próprias regras. Então, qual que vai ser o padrão no qual vai se julgar os demais? Vai ter um padrão para cada continente, para cada região, a gente vai ter um universal? Eu acho que falta um pouquinho disso. E acho que tem uma dificuldade, claro, pelo fato de que assim, a União Europeia, por exemplo, a OTAN, eles têm muitas semelhanças regionais, proximidade, enfim, culturais. E o BRICS, como eles têm as próprias agendas e as próprias políticas externas, e tem muito essa política de não interferência, acaba que fica meio que como uma terceira prioridade para todo mundo resolver isso. O BRICS está andando bem, está funcionando, mas depois a gente conversa como que o pessoal vai entrar. Então, acho que o pessoal está tentando ainda organizar a agenda para poder priorizar essa questão, mas eu vejo, sim, isso acontecendo, e não vejo num futuro muito distante também. Perfeito. E só para eu passar para o André aqui, né, vocês, para as duas aqui, né, quem quiser pegar, vocês veem com esses candidatos, né, haveria uma lista de candidatos prioritários, né, porque a lista é muito heterogênea. Né, uma coisa é, como eu citei aqui, Cuba, outra coisa é a Indonésia. Nós estamos falando de pesos
completamente distintos na política internacional, na economia política internacional, né? Assim como um país, enfim, os Emirados, né? e outros países cuja, vamos colocar, a essência, né? ou a matéria, a força motriz econômica, a economia política está voltada para produtos muito primários, e, enfim, né? ou países minimamente industrializados, como é o caso dos membros fundadores, enfim. No fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte: é uma categoria wallersteiniana, né, do Wallerstein, e, enfim, da CEPAL, que é a diferença entre países da periferia e da semi-periferia do sistema mundo, que é uma diferença, né? Vocês veem membros assim na frente de outros membros para serem expandidos? Enfim, está aberto tanto para a Milena como para... Fique à vontade, Ana Lívia, se quiser abrir. Não, pode falar, acho que BRICS é mais a sua mesmo. Bom, eu vejo assim, não no sentido de que eles vão passar, eu não acho que eles têm, por exemplo, países que eles vão passar na frente dos outros, mas eu vejo sim alguns parceiros mais estratégicos que realmente o BRICS tenha talvez mais interesse que entre. Eu vou destacar, por exemplo, os países ali do Oriente Médio, porque, e inclusive perpassa pela questão energética, mas não é nem por isso necessariamente que eu estou trazendo esse ponto. É pelo fato de que o mercado do petróleo, por exemplo, e do gás, ele é um mercado que ele mexe com o comércio mundial, valores de bolsa, bancos, e tudo ali está atrelado ao dólar. E isso tudo mexe nas questões mais sensíveis da essência do BRICS. Então, quando você inclui parceiros do Oriente Médio que são parte ali, né, da OPEC, que controlam muito esse mercado de óleo e gás, eles ditam, não é que eles ditam, eles participam muito da ditação de regras desse mercado. É muito interessante ter eles como parceiros, como aliados, ter eles no seu grupo. Então, se eles também tiverem interesse de estar entrando no BRICS, eu vejo isso como um grande benefício para o grupo e para todos os envolvidos. Eu vejo, então, esses países com, não uma prioridade, mas talvez com um benefício agregado muito grande, muito visível, muito aparente para os BRICS, na questão de até mesmo de representatividade mundial, de impacto na economia, um impacto que, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa já têm. Qualquer coisa que acontece no dólar, que acontece no banco nos Estados Unidos, impacta já o mundo. À medida que você vai incluindo esses membros, que são tão vitais ali nesse mercado de óleo e gás, você também começa a ter poder para mexer um pouquinho nessas linhas da economia mundial. Então, acho que isso seria bastante estratégico para o BRICS nesse sentido. André, complementar uma coisa em relação a isso? Claro, Ana, você pode tudo, você é dona e proprietária do programa. Não, porque, na verdade, é justamente por isso que precisam de critérios, né? Porque a gente não tem uma lista de países que seriam prioritários agora, justamente porque não há critérios para entrada por enquanto. Então, a gente precisa dos critérios para evitar uma situação na qual, por exemplo, um país membro fundador do BRICS, na sua relação bilateral com um país terceiro, por exemplo, o Brasil na sua relação com a Argentina ou a Rússia na sua relação com a Arábia Saudita, prometa uma entrada rápida dentro do grupo. Entendeu? E é por isso que a gente precisa de critérios. Senão a gente vai ter os membros fundadores negociando bilateralmente, a partir dos seus interesses, a entrada de um país e não do outro, certo? E se a gente deixar isso acontecer, diplomaticamente vai virar não só uma bagunça, como uma possível fonte de conflito entre os países membros, né? Então, acho que eu concordo com a Milena de que a Arábia Saudita e o Oriente Médio são os principais, né? Eu acho que, inclusive, Egito também, os países mais citados, né? Porque o único critério que a gente tem realmente é de citar, de quantos discursos esses países foram citados nominalmente, porque a gente não tem nenhum critério para poder fazer uma lista sistemática sobre quais serão os primeiros países a entrar nos BRICS. Perfeito, Aninha, perfeito, Milena. André Souza, a palavra é sua. Aproveitar que a Ana está na tela, queria perguntar para ela falar um pouco mais sobre essa cúpula que teve na África, teve na Rússia e África, e como foi a repercussão, né, na própria Rússia, a divulgação, como que os russos viram isso, se deu a importância disso na Rússia, e que teve também a presença até do Prigozhin, que se encontrou também com alguns líderes africanos, a gente sabe que o Grupo Wagner atua também na África. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi essa cúpula e a importância dela, né?
Com certeza. Essa cúpula ela é muito importante aqui na Rússia, não é a primeira vez que ela é realizada, ela já foi realizada em Sochi, com a presença de mais de 43 chefes de Estado. Esse ano ela também foi realizada com muito sucesso e o governo russo dá muita importância para ela, então não se falou de outra coisa. Primeiro porque ela é muito longa, né? Então é uma maneira também diplomaticamente do governo russo mostrar a importância, com a presença do presidente Putin durante vários dias seguidos, né? Então, isso com certeza fechou a agenda dele na semana, na verdade. A gente teve vários acontecimentos durante a cúpula que fizeram a cúpula ficar nas manchetes aqui na Rússia. O principal deles foi a questão do acordo de grãos, né? Porque faz muito pouco tempo de que a Rússia se retirou do acordo de grãos com a Ucrânia. Então, havia uma demanda muito grande por parte dos africanos para que a Rússia demonstrasse algum tipo de solução para que eles não tivessem nenhum problema em relação ao fornecimento de grãos. Então, os primeiros dias foram tratados principalmente em relação ao acordo de grãos e como que a Rússia ia garantir que esses países vão ter acesso a grãos no curto e médio prazo. Então, a gente teve várias soluções trazidas pela parte russa, várias propostas de melhoras logísticas e de transferência de recursos para o longo prazo, para que a gente possa manter os grãos chegando na África. Depois dessa questão, a gente foi vindo para questões mais afeitas à paz e segurança. A gente teve a questão do Prigozhin, que ele realmente apareceu, assim, desde do motim, ele não tinha aparecido assim de maneira tão explícita publicamente, ele de fato tomou parte dessa cúpula. A gente já tinha indicações de que as negociações para o fim do motim incluíam a manutenção das operações da Wagner na África, até porque são manutenções contratuais, né? O governo russo nem poderia, na verdade, a rigor, cessar esses contratos só porque teve uma questão aqui interna. Então, já havia a expectativa de que a Wagner pudesse continuar suas atividades na África, e é isso que, ao que tudo indica, vai acontecer, né? A gente já tem presença da Wagner muito ativa na Líbia, na República Centro-Africana, que é o país na África que mais tem instrutores da Wagner, pela citação que o presidente da República Centro-Africana deu essa semana para a RIA Novosti, eu tenho aqui o número 1.890 instrutores da Wagner que estão na República Centro-Africana neste momento e devem se manter no Sudão e no Mali. Os especialistas aqui na Rússia estão esperando de que o aumento da presença da Wagner se dê principalmente no Sudão. Mas, então, esse foi um outro tema muito importante que foi tratado aqui durante a semana no âmbito da cúpula África-Rússia. Um último, que foi aí já para os últimos dias, foi que tem uma missão de paz muito importante da África, de países africanos, encabeçada pelo presidente da África do Sul, uma missão de paz que já visitou Kiev, já visitou Moscou, isso há alguns meses atrás, e é uma das principais iniciativas de paz que a gente tem no mundo hoje. Não sei como é que está na mídia brasileira, se o pessoal está falando muito disso, mas a verdade é que eles tomaram aí as rédeas e realmente levam esse tema muito a sério. E no fim da cúpula, o Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, ele fez algumas declarações bastante fortes, dizendo à Rússia que ficava muito feliz com todos os comprometimentos em relação ao acordo de grãos, mas que a África tinha vindo para a Rússia também para ouvir soluções para o conflito ucraniano. Então, aí, nesse último dia da cúpula, a gente teve aí vamos dizer, um diálogo um pouco mais franco aí entre algumas lideranças, mas que foi bem recebido pela liderança russa, tanto que o Putin comentou a iniciativa africana para a paz na Ucrânia. Então, a gente vê os africanos realmente tendo um papel bastante importante, não só na economia, mas na política e na diplomacia russa. Nós estamos muito honrados de receber vocês, então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais desse quadro geopolítico para a gente, por gentileza. Perfeitamente. Eu desde já gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, a oportunidade de poder estar falando aqui. Eu acho que eu fiquei só pensando quais foram alguns pontos que eu gostaria de ter trazido na minha fala que eu ainda não trouxe. E eu vou deixar mais como uma reflexão, talvez até uma provocação, não vou trazer a resposta, vou deixar aqui só para a gente pensar. Eu gosto muito de pegar, né, eu sou especialista da área de energia, mas eu sou cientista política, foi a minha formação, né, na MGIMO, por exemplo, na mesma universidade que eu estudei com a Ana Lívia. Mas eu gosto de trazer a provocação para o lado energético, porque às vezes a gente consegue ver colocando como se fosse outros óculos. A gente vê uma outra visão. Essa questão até do conflito, né, russo-ucraniana, muitas pessoas me perguntam, mas por que Donbass?
que tem lá? Né? Tem muita coisa, tem muitas questões políticas ali, mas quando a gente vai olhar até desse ponto de vista energético, o que tem em Donbass? Donbass tem a maior reserva de carvão da Ucrânia, e ali tem Zaporozhye também, que é a região que tem a maior usina nuclear da Ucrânia, a segunda maior da Europa. E a Ucrânia, né, como eu falei, a eletricidade dela, metade é nuclear, um quarto é carvão. Então, esse é um ponto que eu gosto de trazer para a gente poder pensar um pouquinho, né? Quais são as importâncias dessa região, qual que é o peso que isso tem para todos os players que estão aí no jogo. Assim como também, né, como a gente viu, as sanções à Rússia, elas foram diversas. A gente viu muito se falando do SWIFT, mas elas foram gigantescas também no setor energético, de maneira a não permitir que a Rússia exporte tanto. E aí a gente teve, por exemplo, um porém, né? Como eu falei, a União Europeia, ela importa 50% de todo o seu gás da Rússia e agora 20%. O gás foi o único combustível que não foi sancionado até hoje, justamente por esse interesse, por essa necessidade mesmo da Europa de precisar desse gás. O óleo, o carvão, inclusive o carvão foi totalmente sancionado, muito relacionado, inclusive, à questão ucraniana, ou quão estratégica é a posição de Donbass. O petróleo, naturalmente, como a gente já falou bastante aqui, e, curiosamente, cessando muito das importações, diminuindo muito das importações por parte da Europa, se importou muito mais óleo e gás dos Estados Unidos. Entrou-se muito mais. Então, eu gosto de trazer esses pontos para debate, para a gente poder dar uma olhadinha e poder tentar imaginar quais são realmente esses pontos do conflito, onde que isso tudo está entrando. E aí, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de poder estar falando com vocês, de poder ter compartilhado um pouco da minha experiência e esse olhar também a partir do setor energético, que é tão crucial quando a gente fala do conflito russo-ucraniano, mas que muitas vezes a gente deixa para o debate técnico, quando ele é extremamente importante e ele tem um impacto gigantesco no aspecto econômico, político e social, civil também. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer dividir o espaço com especialistas tão qualificados do setor, e eu aprendo muito com vocês também, a gente vai pegando outros pontos, né, do conflito, dessa visão mundial também. Obrigada pela oportunidade. Perfeito, Milena. Essas proposições suas vão ter um programa 2, hein? Nós vamos armar um segundo encontro. Ana Lívia Esteves, por gentileza, faça as suas considerações finais. Ok, maravilha. Eu queria muito agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Um prazer rever a Milena também, ainda que virtualmente, mas a gente se encontra aqui na Rússia em breve. Eu acho que eu queria terminar falando um pouco de paz, né? Das perspectivas de paz. Hoje é dia 31 de julho, a gente está gravando aqui. Muito obrigada, aliás, pessoal, por ter gravado hoje em função da questão do fuso horário. Hoje a gente teve uma confirmação do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que está em andamento uma negociação entre os Estados Unidos e a Ucrânia para definir quais seriam as garantias de segurança necessárias para Kiev. Por enquanto, ainda é num nível diplomático baixo e por videoconferência. Isso, diplomaticamente, significa que estamos aí bem no começo, né? Mas foi confirmado publicamente, o que, por um lado, é um sinal diplomático muito grande de que os Estados Unidos realmente têm interesse agora em começar esse tipo de negociação. Claro que a gente está com a Ucrânia em dificuldades em relação à sua contraofensiva, que não está dando os resultados esperados, e isso é claro que não só pela mídia russa, como pela mídia ocidental também. E a gente tem também a corrida eleitoral do Biden, que a gente saiu hoje, né, voltando um pouco aí para a especialização do Pedro, que a gente viu hoje que o Trump está dentro das primárias do Partido Republicano, o Trump está com 54% das intenções contra só 17% do DeSantis, então pode ser que o Biden esteja precisando dar uma sinalização de que essa guerra não é para sempre e de que ele não acha legal não ter negociações de paz. Tudo isso para dizer que sim, a gente está dando alguns passos, gente. Pode ser que seja lento, pode ser que sejam muito iniciais, vai ter agora, dia 5 e 6 de agosto, uma conferência na Arábia Saudita com participação brasileira, não em nível presidencial, mas em nível diplomático, já confirmada pelo Itamaraty. Então, a gente está indo para algum lugar. A única coisa que eu queria pedir aqui é um apelo para que o governo brasileiro não dê para trás e continue partindo firme em direção a uma possível mediação ou participação no processo de paz. No começo do mandato do Lula, a gente viu ele muito mais ativo. Eu espero que
discordialidade que o Zelensky cometeu com ele durante o G20 de não aparecer numa reunião previamente acordada não tenha feito o nosso presidente perder a vontade de ir atrás dessa agenda. Então vamos torcer, gente. Vamos torcer pela paz. Coisa linda. Bom demais essa fala, hein? Que fala, hein, André? É isso aí. Eu tenho certeza, o presidente Lula, Celso Amorim, eles estão empenhados nisso aí. André, por gentileza, vamos ao seu quadro, nosso quadro final. Meu não, né? Você que inventou isso aí, agora toda semana eu tenho que ficar pensando em alguma coisa. Mas como nós temos aqui nossas duas representantes russas aqui hoje, você sabe, né, Pedro? Eu tenho 3 suspeitas na vida. Quem não gosta de cachorro, quem não bebe nada e quem nunca leu Dostoiévski. Então, fica só sempre a lembrança, né? Sempre traz Rússia aqui, falando sobre a Rússia com pessoas que estão lá, que comentam sobre a Rússia. É sempre a dica a dica da vez. Perfeito. Explica um pouquinho do quadro só, André, para elas não ficarem perdidas aí. A nossa dica cultural, né? Que você, uma música, um livro, alguma coisa, um filme que tenha visto, uma série, só para o pessoal ver o que pessoas tão inteligentes estão fazendo para também poder se embebedar dessa cultura toda. Quer começar, Milena? Fique à vontade, eu comecei da última vez. Maravilha. Olha, eu vou pegar, só para pegar a sua carona Dostoiévski, eu gosto particularmente do Memórias do Subsolo, que é pequenininho. Quem ainda não leu pode dar uma lida, que é bem atual, bem legal. E sobre os filmes russos, eu gosto muito de filme russo e imagino que uma parte do pessoal conheça os novos filmes dos Zvigintsev, por exemplo, né, o Leviatã, que são filmes que vocês podem ter acesso aí no Brasil, acho que tem na maioria das plataformas e são maravilhosos. Mas tem um filme sobre a década de 90 que é bem legal, que chama Brat, irmão, brother, bro, Brat 1 e 2. E é muito legal, acho que é uma coisa mais contraída, às vezes a gente fica muito nessa coisa de cultura russa ser muito cult demais. Então, assim, aquele dia que você também estiver meio cansado, quiser ficar com seu cachorro bebendo alguma coisa, você pode assistir Brat 1 e 2. Recomendo fortemente. Milena, eu vou passar para vocês. Minha dica é o livro do Valdir Bezerra Silva, que está sendo lançado aqui, né? Eu tenho uma cópia autografada aqui em casa e é o que eu estou lendo atualmente. A Rússia de Putin e o espaço pós-soviético. Pós-soviético, um elo com o passado. Perfeito. Tá aí o nosso camarada Valdir. Que maravilha. Milena, e a sua dica, além do livro do Valdir Bezerra Silva? Além do livro do Valdir. Eu gosto muito de alguns contos do Pushkin. Eu sou muito suspeita para falar, mas eu adoro os contos de fada russos, até porque eu acho que eles trazem uma imersão no que é o pensamento e a mentalidade russa. Eu acho que é fantástico, assim, eu adoro ler os contos de fadas, inclusive tem muitas piadas, se você vai aprender russo, você consegue entrar um pouquinho nisso. Eu vou fazer uma sugestão de filme até um pouquinho diferente, seguindo nessa linha. Tem um filme que eu gosto bastante, ele é um cartoon, os cartoons russos, né, eles são muito, na verdade, soviéticos, eles são extremamente característicos do país, e eu vou fazer sugestão de 2 cartoons, que inclusive um foi como eu comecei a aprender russo, que chama Tia Burashka, ele tem no YouTube com legenda em inglês, mais um filme meu, que é um dos meus preferidos, chama Snezhnaya Koroleva, que é Rainha de Gelo. Ele é um cartoon também que eu gosto bastante. Acho que traz um pouquinho até dessa ideia de como é a Rússia, mas se quiser um filme de comédia também, tem um chamado Brilhantavaya Ruka, que é um filme super de comédia soviético, e eu tenho até na minha bio do Instagram lá para o pessoal assistir. Esses filmes tem no YouTube com legenda em inglês, muito bom. Perfeito. Qual que é o seu Instagram, Milena? É Milena Megre, igualzinho meu nome. Perfeito. E o seu, Aninha, Ana? É @AnaLivaEsteves, mas eu estou na Rússia, a gente não usa muito Instagram, gente, então vocês podem me encontrar no Contact. Perfeito. Ana, e Memórias do Subsolo. Bom, esse programa foi uma hecatombe, André. Nós chegamos aqui na apoteose do Mundo ao Moinho. Agradeço muito, Ana. Obrigado por nos falar agora, já na madrugada aí de Moscou. Valeu. Um prazer incomensurável. A gente sempre troca mensagens, né? Já faz algum tempo, diga-se, né? Mas a gente não tinha se visto ainda aqui pela tela. E, Milena, muito obrigado. Nós vamos marcar mais, né? Você levantou tópicos aí extremamente abertos para se discutir e vamos fazer mais parcerias aqui com você e com a Ana. Obrigado, André. Boa noite a todos. Até mais, gente. Aquele abraço. Até mais. Boa noite, gente. Pacá, pacá.